Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e neste vídeo sobre entrevista para a área de engenharia, eu vou tratar sobre uma pergunta extremamente comum, talvez por muitos conhecido como a pergunta número um de uma entrevista de uma seleção de emprego, que é: fale sobre você ou me fale sobre você. Esse tipo de pergunta, pessoal, ela é justamente aquela que o recrutador, que aquele entrevistador, ele vai querer saber se você tem a capacidade de sintetizar todo aquele seu currículo que você entregou. Antes, pessoal, de chegar numa entrevista, lembre que você tem que ter o domínio total do que você escreveu no seu currículo, principalmente nas partes de síntese e também na questão das suas competências, habilidades e as suas experiências profissionais. Então, esse é o grande elemento que pode fazer você a desempenhar, a responder adequadamente esse tipo de entrevista, pessoal, essa pergunta. Então, vamos lá. Qual seria, talvez, uma sugestão de que você possa tratar, de que você possa abordar? Eu sempre gosto de deixar ilustrado esses exemplos, essas imagens, para que você possa parar o vídeo e verificar e fazer as suas anotações sobre cada ponto que eu vou tratar nesse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu vou mencionar aqui, que é importante para você se preparar nessa questão, é falar sobre quais foram as suas realizações, quais foram os seus projetos que você participou, que você desenvolveu, não importa que seja lá na sua graduação, lá no seu MBA, numa especialização, lá na parte profissional. É importante que você lembre, pessoal, que você tenha o domínio completo das questões que você colocou lá no seu currículo. Então, quais foram as suas realizações? Sempre lembrando que na engenharia, uma palavra que talvez seja mágica é a quantitatividade das questões, ou seja, quais foram os resultados numéricos que você obteve, quanto de redução de perda você teve, quais foram os ganhos que você teve. Então, isso aqui é a parte da realização. E também você pode trazer essa questão de realização já mais contextualizada na parte das suas experiências profissionais, na sua como você trata a sua questão de vida num aspecto profissional. Então, isso é muito importante também, essas realizações, experiências, elas estarem encaixadas com a descrição da vaga. Se a vaga ela está proporcionando algumas referências que você pode se apoiar, então trace essas suas realizações e experiências justamente no caminho daquela descrição de vaga. Então, pessoal, nada mais, nada menos é que você mencionar um fato que você tenha um domínio e que aquele fato profissional ele se encaixe na descrição desta vaga. Um segundo detalhe, pessoal, que se você já estruturou a questão da sua experiência e de como aquilo se encaixa numa vaga, é importante que você responda para o recrutador: bom, desse ponto, como você vai auxiliar a empresa, como você vai trazer um benefício, como você vai trazer uma vantagem competitiva para naquele momento a empresa. Então é importante, pessoal, que você tenha clareza de fazer esse relato histórico lá nas suas anotações, no seu currículo, por isso o domínio dele e muito bem estruturado o seu currículo, para que você consiga daquele ponto trazer uma vantagem futura competitiva para a empresa. Então, pessoal, aqui são só as partes de como mencionar, e eu sempre gosto também de deixar alguns exemplos. Olha, um deles é você mencionar: sou formado em uma universidade tal e já trabalhei na empresa tal ou já desenvolvi um projeto tal e esse projeto ele trouxe tais benefícios e penso que nessa empresa esses benefícios também são muito bem-vindos. Conforme a descrição da vaga, eu posso auxiliar, ajudar a melhorar, a incrementar, enfim, essa
parte. Então, seguindo nisso, pessoal, é importante nesse primeiro ponto, se você quiser fazer um resgate mais também aqui, se você está mencionando sobre a sua universidade ou o local que você fez a sua educação formal, veja que você está falando sobre um ponto lá do seu currículo que é a formação profissional. Então isso é muito importante para você. Veja que você está passando pela parte de informação na formação e também está trazendo informações da sua experiência e habilidades, tudo num único contexto. Então, um segundo exemplo é que você pode colocar de uma outra forma também. Olha esse exemplo. Se precisasse escolher um ponto alto da minha carreira, diria que foi quando consegui um contrato de, ou que foi um projeto de, ou aprovação de, ou a redução de um custo de, ou o deslocamento, ou a venda, ou enfim, algo que você tenha adequadamente delineado já, então você já deixou no seu currículo isso, na parte das suas experiências profissionais ou na síntese profissional e que você consiga relatar isso para a empresa como sendo algo positivo, não só para você, mas principalmente para o recrutador. E lembre, esse ponto alto na sua carreira, ele tem que estar adequadamente estruturado na descrição de vaga da empresa. Então, se aquele ponto alto na sua carreira é algo que a empresa não tem interesse, é algo que ela não escreveu no quesito da vaga, então eu recomendo que você busque outro ponto no seu currículo para esse destaque. Uma terceira forma de abordagem, você pode pensar na questão: estou procurando desenvolver as minhas habilidades ou as minhas capacidades na área de construção civil, na área de gerenciamento de projetos, na área de gerenciamento e desenvolvimento de produtos, na área de sustentabilidade, enfim, qual é a área que você está procurando desenvolver. Mas veja, pessoal, essas capacidades ou essas habilidades, elas devem estar muitas vezes, você consegue ler na descrição da vaga. Então, isso é muito importante. O casamento das suas habilidades com o perfil que a empresa passa. E também aqui você pode seguir e de fazer carreira na área de. Veja se a empresa está procurando alguém, engenheiro na área de projetos, engenheiro em uma área em específico, então é importante que você traga esse ponto para o recrutador. Por que traga esse ponto? Porque você está respondendo, você está casando com aquela vaga em específico. E também que sempre despertou o meu interesse. É importante uma pequena observação aqui, quando você está falando sempre despertou o meu interesse, que você tenha lá no seu currículo, nas questões de experiência e também de formação, essas questões. O que te desperta interesse só na entrevista ou também está alocado no currículo? Então, pessoal, a entrevista, para responder a esse tipo de pergunta, ela também tem que estar casada com a sua questão de descrição no currículo. E um outro exemplo também é, na verdade, gosto de fazer tais coisas. Por exemplo, gosto de praticar talvez um esporte, gosto de praticar uma leitura, gosto de fazer reuniões com os colaboradores, ministrar cursos. O que você gosta também de fazer? Aqui você pode mencionar também as questões de auxílio em alguma comunidade, desenvolvendo um projeto voluntário. Então, veja que a questão também do voluntariado é muito importante para que você coloque nesse aspecto do fale sobre você. E aí, seguindo, para aperfeiçoar os meus conhecimentos neste campo. Veja, se você está falando, eu gosto, na verdade, gosto de fazer ou praticar cursos na área de comunicação nos meus tempos livres para aperfeiçoar os meus conhecimentos na área de liderança de equipe. Então você pode trazer esse ponto aqui justamente para dizer que você está buscando externamente a empresa algo que vai qualificar você
para trazer um resultado positivo à empresa. Então isso é mais um exemplo que você pode responder aqui, ok, pessoal? E um último exemplo é que esse aqui, diferente dos anteriores, ele trata de uma outra abordagem que é: acho que nesta empresa, onde são prezados os valores tais, e aqui uma observação, quando você está falando sobre valores da empresa, uma dica fundamental é que você acesse anteriormente à entrevista o site da empresa e as redes sociais e profissionais dessa empresa para avaliar quais são realmente os valores que essa empresa expressa. Então, isso aqui é importante porque demonstra você, como candidato para o recrutador, que você já conhece a empresa, que você já pesquisou sobre a empresa, que você está abordando algo que fica muito mais fácil para o recrutador futuramente te selecionar. Então, seguindo, pessoal, e as pessoas que, então aqui é importante você avaliar, inclusive, como mencionado, a questão das redes profissionais dessa empresa. Como, o que as pessoas estão falando sobre ela, quais são as avaliações, tanto positivas quanto negativas, para você conseguir compilar todas essas respostas e apresentar uma resposta que seja adequada ao seu perfil, mas que responda à descrição da vaga da empresa. Então, seguindo, teria excelentes condições para desempenhar o meu trabalho. Veja, pessoal, que esse último exemplo de resposta, ele trabalha nas questões de valores, as questões mais, eu diria, de ambiente daquela empresa. Ok, pessoal? Então são algumas dicas de respostas, de exemplos que você pode tratar aqui nesta pergunta. Pessoal, até o próximo vídeo. Tente fazer as suas observações em relação a esse tipo de pergunta, faça uma listinha de respostas prévias, ensaie, e uma observação única, pessoal. Esse tipo de resposta, em média de 30 segundos a 1 minuto. Se prepare para esse tempo de 30 segundos a 1 minuto, e em alguns casos, se você tiver participando de uma entrevista individual, mas não coletiva, ou em dupla no caso individual, se prepare para respostas talvez um pouquinho mais longas, 2 minutos, 3 minutos. O que eu sugiro é que você tenha no mínimo 2 tipos de resposta: aquela resposta mais curta, de 30 segundos a 1 minuto, e aquela resposta mais longa, acima de 1 minuto, mas limitado aí a 2 a 3 minutos, ok? E lembra, pessoal, esse tipo de pergunta ela tem que ser extremamente bem ensaiada. Então, pega o seu bloquinho de notas, deixe registrado ele e sempre que possível faça o ensaio com você, com outras pessoas, para verificar o feedback sobre essa sua resposta. Um abraço, pessoal, e sucesso!